lugar de fora. Santo, lugar do meio. Santo dos santos, lugar terceiro. Estamos a falar aqui o átrio interior. Quando falamos átrio interior, porque esse é o átrio que? Exterior. O átrio de fora, que vira para todos. Corpo físico, mundo natural, átrio exterior. Mundo espiritual, parte interior. Átrio interior, estamos a falar, é aqui. Aqui é a alma, aqui é o corpo, aqui é que? O espírito. Posso revelar? Can I reveal? Ok, aleluia. Viu que a Bíblia está a falar? Que o profeta estava a orar. E quando começou a orar, em um momento foi levado no espírito. E quando foi levado no espírito, ele entrou no átrio que? Interior. O átrio interior, ele saiu dessa dimensão, entrou no átrio que? Interior. E ele disse no átrio interior, viu uma voz ali falar assim: filho, aqui é onde o meu trono que? Está. O lugar santo, que é a parte intermediária. O santo dos santos, que é a parte que? Interior, que é a parte espiritual. O profeta está dizendo que quando estava a orar, Deus lhe tirou do átrio aqui. Ele estava a ver só assim, já de coisa fora. Deus lhe tirou dessa dimensão de ver as coisas desse mundo, lhe levou para essa dimensão, átrio interior, no espírito, além do véu, que estamos a ler em Hebreus, está a falar no interior do véu. Quando lhe levaram aqui no espírito, ouviu uma voz, porque ele ainda aqui não ouviu voz. Aqui também não ouviu bem a voz. Mas quando lhe trouxeram aqui, ele ouviu uma voz que lhe disse: fica aí um pouco parado, você está entrando num lugar perigoso. Aqui é onde está o meu trono. O profeta disse, ouviu assim. O que acontece conosco? Nós somos o exemplo metafórico desta figura que você está a ver. Quando constantemente procuramos a Deus, entramos no sobrenatural. Você sai do corpo, você cai aqui. Mas aqui não é tudo. Você tem que estar aqui. Porque aqui é o lugar onde, de acordo com Hebreus 6,19, mora Jesus. Por isso que o versículo 19 está a falar: aonde Jesus entrou e se tornou sumo que? Sacerdote. O que é esse sumo sacerdote? Significa que Jesus está a morar aqui no meu espírito. E agora começa a fazer trabalho no meu espírito. Para quê? Para distribuir cura na minha alma. Cura onde? No meu corpo. O sacerdote Arão tinha o templo invertido. Vou revelar isso bem para te ajudar. Arão trabalhava assim. Ok, posso avançar, né? Arão trabalhava assim. O sacerdócio dele era de fora para lá. Por isso ele está a falar que o sumo sacerdote Jesus alterou o sacerdócio, porque Jesus é da tribo de quem? De Judá. Arão é da tribo de quem? O único modo de se ser sacerdote em Israel, você tinha que ser da tribo de Levi. Jesus não era da tribo de Levi, era da tribo de quem? De Judá. A tribo de Levi trabalhava de fora para dentro. Arão tinha que começar assim de fora, lava a mão, para chegar aqui no Santo dos Santos. E no Santo dos Santos, para chegar lá, era uma vez, tem que chegar com corda. Ele sai e passa nessa parte. Quando chega aqui, tem que amarrar uma corda com a parte onde vai, com a parte de fora. Tinha outros irmãos dele que tem que ficar lá fora. Ele, ao entrar aqui nessa dimensão, tem que entrar com a corda aqui na cintura, porque nesse lugar, se você entra, é muito perigoso. Histórias dizem que muitos caíram mortos, muitos sacerdotes caíram mortos aqui no terceiro lugar. Quando chegaram nesse lugar, ao cair morto, lá fora os que estavam a observar: o nosso sacerdote será vai voltar? Será virá mais? Quando notavam que passava muitas horas marcadas que o sacerdote iria ficar no lugar santo dos santos, eles pegavam a corda, puxavam. Estavam vendo o homem estava morto, porque o lugar onde ele chegou é o lugar mais perigoso do templo. Acontecia como? O Arão saía daqui, lavava as mãos dele, ia aqui, pegava o pão da preposição, comia o pão, o símbolo do corpo de Cristo, bebia um pouco do sangue, fazia alguns trabalhos. Mas Arão não era apto para entrar aqui na hora que quiser. Para entrar aqui ele era chamado. Era quem? O profeta me revela bem. Arão começava daqui para lá, Jesus começa daqui, aqui para aqui. Por isso que Hebreus 6 está a dizer, 19, Jesus entrou no interior do véu e hoje permanece lá eternamente como sacerdote. Jesus não é da tribo de Levi, Jesus é da tribo de Judá. O sacerdócio de Jesus não é baseado na linhagem de Arão, é baseado na linhagem de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? É uma entidade do Antigo Testamento que deu dízimo num tempo que ninguém pensava em dar dízimo.
É uma entidade do Antigo Testamento que pediu dízimo numa era que ninguém pedia. Ele apareceu do nada. Dizem a história que não se conhece de onde ele veio. Muitos lhe chamam de rei de Salém ou qualquer coisa assim. Mas Melquisedeque, muitos dizem que é a própria figura do arquetipo do corpo de Cristo. É um ser que apareceu no Antigo Testamento e falou para Abraão: me dá teu dízimo. E a Bíblia está falando que Jesus, quando entrou aqui é onde no nosso espírito, no interior do véu, o que ele fez? Ele começou a reinar aqui. Ao reinar aqui é quando tudo acontece. Porque agora você encontra o livro de João dizendo: vocês não nasceram da carne, nem... Quando a Bíblia está falando, vocês não nasceram do Espírito, está dizendo: o vosso estilo de vida agora passou desse modo. Agora o vosso estilo de vida está a começar aqui. É onde acontece a inversão. Aqui é Arão, aqui é Jesus. Jesus é de dentro para fora, Arão é de fora para dentro. Jesus é um sacerdote que já substituiu Arão. Não precisa mais alguém que anda ali aqui fora. Jesus veio, entrou no interior do véu e permanece lá como sacerdote. Qual é o trabalho do sacerdote? Se Jesus é um sacerdote que está dentro do nosso espírito, o que é que ele faz? Vou revelar. Posso aclarear a igreja? Amém. Alguém está a gostar do que estamos ensinando hoje? Amém? Ok. Jesus aqui tem um trabalho e tem muitos até. O primeiro trabalho mais poderoso e perigoso que Jesus tem aqui, como aqui você morreu, porque ele está dizendo que aqueles que se entregaram a ele não nasceram mais da carne nem mais do que do Espírito. Quando você começa a viver aqui do Espírito, considera-se nulo a carne agora é que está morta. O Espírito agora é que se move em você, não mais a carne, o corpo lá já morreu. O que Jesus anda a fazer? Vamos ler o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse fala que nós vencemos Satanás pelo sangue e o nosso testemunho. Come on. É aqui onde está a revelação. Nota que Jesus aqui, se leres o livro de Apocalipse e outros livros, dizem: Jesus subiu ao terceiro céu. Outra revelação. Quando a Bíblia fala terceiro céu, nem sempre está falando do céu onde Deus habita. Está falando também do terceiro nível do templo, o lugar aonde, para Jesus, o céu dele não é o céu que você pensa, esse aqui é azul, é o teu espírito. Aconteceu com os discípulos. Jesus está subindo, eles olharam para Jesus assim, eles ficaram pasmos, ficaram estupefactos, todos começaram a olhar. O anjo de lado lhe disse: ei, tira os vossos olhos daí em cima, porque do jeito que vocês lhe viram subir, vão lhe ver descer. O que ele estava dizendo? Não é que Jesus deveria voltar, como nós estamos a pensar. Um dia Jesus vai voltar, sim, um dia vai voltar. Mas essa revelação, tira os teus olhos de onde você está a olhar, porque do jeito que você lhe viu subir, do jeito que vai descer, aconteceu. Atos 2. Os discípulos reunidos, ele disse: vou deixar a minha outra parte. O Jesus que subiu, desceu. Mas agora desceu de uma maneira invisível. Antigamente andavam a ver ele, pegar, comer com ele, sentar com ele. Agora desceu de um jeito que só ele é que sabe aonde ele está. Ele entrou aonde? Aqui no terceiro lugar. No terceiro lugar é no teu espírito. O teu espírito é a parte mais próxima do céu. Teu espírito não conhece pecado. Vou lhe dizer uma coisa: até o maior satânico agora, que se entregou para o satanismo, para a bruxaria, o espírito dele ainda clama a Deus. Porque a Bíblia Sagrada fala que o corpo vai morrer, mas o espírito vai subir aonde? Para Deus. O que vai apanhar tudo é aqui, é quem? É a alma. Porque o espírito veio diretamente de quem? De quem? O teu espírito é o maior influenciador do teu corpo quando é ativo. O teu espírito é o maior influenciador do teu corpo quando é ativo. Porque o teu espírito aqui, afinal, já criou 4. Vamos voltar no Antigo Testamento. Sadraque, Mesaque, Abednego. 3. 1, 2, 3. Pegaram as 3 e eles botaram aonde? Aonde, igreja? Aonde? De repente voltaram lá, estão olhando. Se 10 homens que botaram, queimaram, porque aqueceram a fornalha 7 vezes, mas com os 3 homens deu 10. 10 mais um que apareceu, 11. Número do poder. Deixa eu revelar o que está aqui. Espera aqui. Quando botaram esses homens, Mesaque, Sadraque e Abednego na fornalha, aqueles homens que botaram já queimaram, porque o fogo estava muito duro. Mas há os homens que tentaram se aproximar, ainda vamos ver se estão a queimar, porque não estavam ouvindo nenhum grito. Quando olharam na fornalha, aqueles homens estavam a adorar, dentro do lugar onde tem fogo. Olharam, estavam a adorar como? Tinha um quarto. Tinha quê? O homem, quando se uniu com Cristo, ficou 4. Era 3, ficou quê? É por isso que está aqui na Bíblia Sagrada, deixa eu lhe dizer, ele disse: conheçam a verdade vai nos quê? O número 4 é o número do quê?
quando Jesus entrou aqui, aonde o meu espírito e o dele comungam, tem conexão, eu era só esses dois aqui e mais esse. Agora tem um que anda a bater papo com o meu espírito falando, sonha os sonhos de Deus. Acredita, você pode operar milagre. Ora língua. Esse que está a bater papo que veio do céu, que é o próprio Jesus, que está a morar comigo, está a começar a fazer meu corpo todo ser influenciado numa certa direção. Aqui é onde entra o termo Jesus é feito sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Agora pega. O primeiro Adão foi feito alma vivente. O segundo espírito. Não está na Bíblia. Ser espírito vivificante revela a ideia de que agora a vida do segundo Adão está vindo do espírito. Não está vindo nem do corpo, nem da alma. Jesus começou a conversar tanto com o teu espírito que ele disse, se lembra de mim, você me conhece, você tem a minha imagem. O teu espírito e o espírito de Jesus são xará, são parecidos. Isso eu te garanto. Por isso todo homem que acessa o espírito nunca vai falar mal de Cristo. Porque o espírito naturalmente já reconhece que Cristo é acima de tudo e de todos. No contexto entre o teu espírito e o espírito de Deus, é aqui onde acontece o tal que nós chamamos segundo a ordem de Melquisedeque. Acontece como? Ok. Estamos a ver que aqui o Paulo simboliza o espírito. O espírito tem uma ordem. Jesus que veio aqui, veio com uma ordem. Esse nosso corpo já tem uma ordem naturalmente que diz que você tem que comer, beber para viver, porque senão, se você não comer vai morrer, se comer coisas má vai ficar doente, já temos isso tudo está já do corpo para o espírito. O espírito começa a imputar as suas ideias na alma, a alma começa a imputar as suas ideias no corpo. O que acontece é que a ordem vira, agora vamos ver o corpo virar assim, vamos ver também a alma que virar, se o espírito permanece aqui. A ordem vira. Ontem era todos nessa direção, todos foram a carne, o que nos dá pecado, mentir. Agora todos estão a virar no interior, porque o interior é onde Jesus mora. Se agora no interior onde vamos virar, a ordem mudou. Ontem todos estavam naquela direção, agora é só o espírito que está nessa direção. Porque agora o espírito conversa com a alma conversa com o quê? Com o corpo. Porque a vida do corpo é a alma do homem, mas a vida da alma é o espírito. Se não haver contato dos três, se tirarmos o espírito, a alma sucumbe. Se tiramos a alma, o corpo sucumbe. Por isso a Bíblia fala que quando ele soprou, o homem se tornou alma vivente. A junção entre o espírito que saiu dele e o corpo, o barro que ele montou, quando se conectou, veio um terceiro ser no meio. Chamamos da alma do homem. A alma do homem é diferente do corpo. Ok, profeta Bíblia. Quando você começa a conhecer Cristo aqui, você começa a se conhecer. O homem não tem autoconhecimento, não é do tipo viaja no tom, eu se conheça, venha quem você não se encontra enquanto não encontrar aquele que te fez. O mapa para você se encontrar está na pessoa de Deus. Sabe por que Jesus veio morar aqui? Agora a profeta me clareia, Jesus veio morar aqui porque veio regenerar o homem. Regenerar o homem significa Adão estragou tudo. Ele veio morar aqui para começar a consertar. Agora, esse conserto é um processo que nós chamamos conversão. Conversão é que é se entregar para Deus. É um processo onde os hábitos da alma têm que morrer, os hábitos do corpo têm que quê? Por isso você vai encontrar Paulo sempre a dizer, mortifiquem a vossa carne. Vai encontrar Paulo sempre a dizer, se o Espírito que levantou Jesus dos mortos está em vocês, ele também dará vida no vosso corpo mortal. Ele está dizendo, agora o Espírito vai começar a dar vida na alma, a alma vai começar a dar vida onde? No corpo. Um corpo que era doente pela cerveja começa a ser doente pela Bíblia. Um corpo que era doente pelo roubo, era doente pela tirar coisa dos outros, começa a ser doente a dar para os outros, ajudar a vida dos outros. Uma pessoa que era doente em falar mal da vida dos outros, agora só começa a falar bem. Aquilo que é mal não lhe interessa, ele esquece. Ele fala, não é minha vida, deixa aí, eu não sei, não ouvi nada. E não se mete lá. É essa mudança que nós estamos a falar. Ser cristão é isso. Teu maior inimigo não está sendo nem Deus nem Satã. Ainda é só mesmo o teu próprio corpo, que é o templo de Deus. Porque o teu próprio corpo aqui já tem paixões. Lê Bíblia, o teu corpo leva no sono. O teu corpo aqui tem os hábitos dele. A tua alma também é influenciada. É o ser intermediário entre teu espírito e teu corpo. A alma vive de acordo com esse ou esse. A alma começa a virar assim. Às vezes vira aqui. Vira aqui. Vê. A alma está querendo. Recebe do espírito para a alma. Agora vira, recebe do quê? Para o corpo. Depois vira mais. Vê que o corpo pode vir. Se o corpo lhe dá muita atenção, vai te puxar no abismo. A alma já nota. Se eu olhar bem nesse homem, esse já quer me levar a beijar. Esse já quer me levar a mentir. A natureza carnal, estamos a falar do corpo.
Esse dia que ela me levar a mentir. Esse que já me levar a fornicar. Vira a cara de repente no espírito. O espírito começa a lhe instruir. O espírito não está sozinho. Está aqui Jesus, aqui está ele. A Bíblia fala que o meu espírito e o espírito de Jesus, quando se unem, se tornam um. Que aqui no espírito, quando você se une com Deus, o que acontece é que o homem parece como um ser morto. Um ser morto como? Você desconhece o dia que conhecias? Desconhece o papá Adolfo que conhecia? Você olha para o papá Antônio, que antigamente é um historiador, você fala, se converteu mesmo. Você olha para a mamãe que disse que estava bebê aqui, e a mina tradicional, a mamãe que lutava muito, perna cheia. Você fala assim, passou mesmo. É aqui. Aqui você começa a perder aquilo que você tem como traços da natureza dos homens. Se os outros estão mais habituados a beber, você só quer Bíblia. Os outros estão mais habituados a dormir, você só quer orar. Porque quando o teu espírito muda de ordem, teu corpo muda de ordem para o espírito, o que acontece é que as vontades da tua carne, elas morrem, porque ela já não está olhando mais para fora. Aqui. Quando ele vira aqui, ele deu as contas na fofoca. A fofoca começa a vir picotar. Meu, não atende. É o espírito do diabo. Aqui é o espírito de Jesus com Paulo. Aqui é o espírito do diabo com a nossa carne. Satanás não entra no mesmo caminho que Jesus entra. A maior prova é o jardim. Satanás entrou na cobra, Deus entrou em Jesus. As portas são diferentes. Por isso que você pensa que no mundo espiritual as portas são mesmo. Precisa ir reconhecer a tua conexão com Jesus no espírito. No espírito de Jesus é presidente. Tem lá uma casa onde todo filho que nasce naquela casa lhe bate balançar. Nós nascemos na família de Deus, diz a Bíblia. Nascer na família de Deus significa você. Pode revelar isso aqui, tem que te ajudar. João 3. Ele disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o quê? O reino do céu. Ele perguntou: como vou nascer de novo? Ele estava falando, e eu que entrei na barriga assim, bem. Jesus estava falando: você primeiro saiu, agora tens que voltar. Nascer de novo é como a vida e a morte. A vida te traz, a morte te faz voltar onde saíste. É um círculo. Quando Jesus olhou para ele, ele disse: tens que nascer de novo. Está a dizer: saíste do ventre da tua mãe, tens que voltar num estado antes de sair no ventre da tua mãe, voltar a ser original. Porque antes de sair no ventre da tua mãe, bebê, não pecavas. Bebê, não pensavas a fornicar. Bebê, não tinhas isso. Quando eras bebê, isso não vinha. Por isso ele disse: renovam a vossa mente. Ele está dizendo: vamos fazer voltar no original, aonde vocês não conheciam a mentira nem o pecado. Quando é que nós voltamos no original? Quando o corpo sai dessa posição, volta para essa. Ela cai aqui no espírito, porque aqui no espírito não tem mentira. No espírito só tem fervor, só tem rabassúria, só tem a tua unção e enche. Ó Pai, me torna, os irmãos que falam aí. Ó Pai, me molha com as tuas águas vivas. Me faz entrar. É aqui no espírito. Aqui na carne está por lá. Quero namorar um bocado. A contradição está aqui entre esses três. Esse está botando informação nesse oi, não ouve aquele lá, aquele é mentiroso. Porque esse aqui também está dando informação no ouvido, mente um bocado. Olha, começa aqui. A alma que recebe, não, porque está foco onde? No espírito. Mas quando a alma vira se aceita, o espírito fala, ela se perdeu. Tudo que você tem que fazer quando cair como cristão, não é ficar morrer, se picar, falar, vai de se matar só à toa. Você não tem solução. Não há medicamento para o pecado nessa terra, não tem paracetamol para o pecado. Tudo que você tem que fazer quando pecar é virar tua alma do lugar onde saiu para o lugar onde quer. Isso é que nós chamamos de voltar a Deus. O termo voltar é que eu estava nessa posição, caí. Alguém está me entendendo? Estava nessa posição, virei, então caí. Então, agora estava a pregar, restaura a tua vida. Irmão, se arrepende. Arrependimento é que? Do grego é metanoia, significa mudança de mente. Está falando, tua mente estava olhando naquela direção. Mas agora você entendeu que pecou, você vira de volta aonde você estava. Essa é a maior forma para Deus te perdoar. Você não precisa falar. Mas quando você reina aqui, acontece aqui, começa aqui, começa a pagar pelos crimes desse. Se aqui começares a ficar muito santo, a viver muito, esse aqui e esse começam a se habituar com a santidade. Aqui a maior característica é fugir o pecado. Quando você peca, você fica triste. Quando você peca, você fala, Deus fiz isso por quê? Aqui você não vai falar isso. Aqui você vai lá para Cuió, aquela festa foi boa. Por isso que mundano nunca vai sentir peso porque foi na festa. Mundano não tem peso, peso só tem quem é cristão, uma festa mundana. Mundano nunca vai sentir peso mundana porque meteu saia curta. Isso na natureza dele é tão natural como a própria palavra.
Se você lhe encontrar beber cerveja, você lhe falar, ei, estás a pecar, vai falar, você que está a pecar. Não diz que a Bíblia, aqui a carne começa a defender o pecado. Quando a carne se torna o dono do corpo, ela começa a defender o pecado para calar o espírito. O espírito começa a falar, vai na igreja. O corpo fala, não, igreja para quê? Vamos curtir, vamos escrever outras coisas. É onde você está a lutar. A tua vida está aqui, isso que eu estou a te revelar, a tua vida. Entre Deus e o mundo. Entre a carne e o espírito. Entre a fé e a dúvida. Entre a verdade e a mentira. Entre o bem e o mal. É isso que estamos a falar. Espírito, corpo. A alma que só vira na direção que comanda. Alguém está me entendendo? Aleluia. Amém. Porque a alma temos chamado como centro das emoções. Em outras palavras, o campo de força do corpo do homem. E esse campo, quando começa a entrar as palavras de Deus aqui, ele é energizado. Quando falamos energizado, a alma do homem se torna o ponto negativo, o espírito do homem se torna o ponto positivo. Para ver luz aqui, agora vou explicar física, tinha que haver dois pontos, o positivo e o quê? Quando a alma do... Agora estou lhe explicando a dimensão espiritual. A alma que está no ponto negativo se vê com o espírito no ponto positivo, porque o espírito é o tipo de força mais ampla que já existiu no universo. Com o espírito eu posso pegar aqui, levantar minha mão assim, os quatro todos vão subir. Não precisa respirar nem gritar muito, eu só fazer assim, vamos subir. Vai se pancar que vai subir. O corpo dele não tem nenhum peso dentro do espírito. É tipo quando você fica no meio do mar, você boia, é tanta força. Isso que eu estou a revelar, nunca vamos repetir. Mas está continuando. A alma tem ponto negativo, espírito ponto quê? Quando se unem, vê o que a Bíblia fala, desperta o tu que dorme, Cristo te iluminará. A luz que o espírito carrega da palavra entra aqui, choque. A alma começa a vislumbrar que é lucidez, consciência aberta. Você começa a voar. Você começa a olhar assim, você vê todo mundo fora deles mesmo. Por isso que todo mundo está nu. A Bíblia fala que todo mundo está nu. Todos estamos perante aos olhos de Deus, não há ninguém que vestiu. Aí o espírito e a alma começam a ter o que nós chamamos de drone espiritual. Você está lá na tua casa a dormir, o feiticeiro está de que vou voar, vou lhe dar chapada no sonho, encontraste você com a chapada, puá! Aí você começa a controlar os mundos, porque esse aqui está ligado com o mundo físico, esse com o mundo espiritual intermediário, esse com o mundo espiritual onde Deus habita, terceiro céu, onde Deus vive. Vai ler o livro de Apocalipse, Deus habita no santo templo. O que é santo templo? Já viste um dia assim na Bíblia, né? Apocalipse. É um lugar onde Deus tem o seu trono, é no teu espírito. Carabassote-peleria. Você está sofrendo porque não entendeu isso. Mas se você entendeu... Se gostou desse vídeo, vá agora mesmo, se subscreva. E no Facebook, na página Dias Lucamba, com mais de 1000 seguidores, deixe seu like e um comentário. E para que sejas edificado, acesse @AMTV para o TikTok e clique em seguir. Que Deus continue a abençoar a sua vida.